Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, lavando as mãozinhas, usando máscaras, saindo só quando for necessário. Todos esses cuidados são essenciais nesse momento, não é verdade? Então, a nossa videoaula de hoje nós vamos mostrar para vocês como se criar um texto, a importância da produção textual. Todo texto nós temos que ter começo, meio e fim. Nós temos que ter o título e os personagens. Aí vocês me perguntam, mas tia, como eu posso criar um texto? Nós podemos criar um texto de várias maneiras. Nós podemos usar situações vivenciadas, momentos vivenciados no projeto, nas nossas videoaulas. Vocês podem criar um texto, os nossos estudos de campo que nós tivemos no ano anterior. Não é verdade? Então, o que o projeto representa para vocês, nós podemos criar. E mais adiante, vocês vão ver com a tia Maiara a fábrica de texto. Vocês vão descobrir que nós podemos criar um texto através de uma brincadeira, aprendendo e brincando. Então, beijos e até a próxima aula. Espero vocês! Assim, vamos aprender um pouquinho o que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais são as estruturas em que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. São estruturas socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito parecidas, com características comuns, procurando atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. Cada gênero tem o seu próprio estilo e pode ser diferenciado dos demais por meio das suas características. Algumas das características que determinam o gênero textual são o assunto, o papel dos interlocutores e a situação. Graças à sua natureza, torna-se impossível definir a quantidade de gêneros textuais existentes na língua portuguesa. Portanto, texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. E agora, iremos apresentar a vocês a nossa atividade de hoje, a nossa fábrica de texto. Vamos conferir? Então, essa é a nossa fábrica de textos. Com elas, iremos mostrar a vocês alguns elementos para compor uma produção de texto de uma forma bem divertida. Aqui são alguns elementos que podemos utilizar para produzir um texto. Como iniciar como era uma vez, morava em, cheio de, um dia conheceu um, que convidou para ir, no caminho foram e no final. São elementos básicos para construir uma narrativa. Nessa atividade, iremos puxar cada elementozinho desse e produzir um texto. Cada um vem contando uma história, só que iremos produzir uma história bem diferente. Vamos conferir agora? Iremos puxar primeiro nosso personagem. Era uma vez uma princesa. Iremos encaixar aqui. Agora, que morava em uma caixa. Cheio de brinquedos. Um dia conheceu um besouro que convidou para ir passear. No caminho foram sorrindo e no final ficaram amigos.
E depois da historinha pronta, a gente escreve nosso texto. No caso, eu já escrevi. E assim, temos várias e várias possibilidades. Era uma vez uma cigarra que morava em uma casa cheio de frutas. Um dia conheceu um mago que convidou para ir a uma festa. No caminho foram cantando e no final estavam cansados. Então nossa segunda história se compôs assim. Era uma vez uma cigarra que morava em uma casa cheio de frutas. Um dia conheceu um mago que a convidou para ir a uma festa. No caminho foram cantando e no final estavam cansados. Vamos à nossa última demonstração. Era uma vez uma lagartixa que morava em uma cabana cheio de crianças. Um dia conheceu um palhaço que convidou para ir ao bosque. No caminho foram voando e no final montaram uma banda. Viram que história bem engraçada? Era uma vez uma lagartixa que morava em uma cabana cheio de crianças. Um dia conheceu um palhaço que convidou para ir ao bosque. No caminho foram voando e no final montaram uma banda. Esse foi alguns exemplos de elementos de texto. Agora esperamos vocês, através da criatividade, realizarem também as atividades, produzindo textos com o cotidiano, com a vivência, utilizando a criatividade de vocês. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. E essa foi nossa fábrica de texto.